Vamos lá. O primeiro passo quando nós abrimos o GPS nós precisamos saber aonde nós vamos, aonde eu devo ir. Onde eu devo ir? Eu vou para tal cidade. Mas antes de saber aonde eu devo ir, eu devo saber qual é o meu posicionamento. Aonde eu estou posicionada? Trazendo aqui para o nosso Ministério Infantil. No GPS, nós olhamos qual a cidade que nós estamos, né? A minha cidade é Canaã dos Carajás e agora eu vou para, um exemplo, nós viajamos agora em dezembro recentemente para nossa viagem missionária em Belágua e agora eu vou de Canaã dos Carajás para Belágua, então eu vou saber quantos quilômetros tem daqui de Canaã até Belágua, então eu tenho que saber de onde eu estou partindo. Muitas vezes nós olharmos para nós mesmas, nós líderes, onde nós estamos e como nós estamos, olhar para dentro de nós e fazer essa análise. O meu ministério infantil está como? Como eu me desempenhei esse ano? Como foi as minhas programações? O que deu certo? O que deu errado? E ali, às vezes, esse resultado não vai ser satisfatório. Por quê? Porque nós erramos no planejamento. Como foi no meu primeiro ano do departamento infantil, que eu não planejei nada. Quando chegou no final do ano, que eu fiz uma reflexão, falei, nossa, eu poderia ter feito muito mais. Se você está assim, se você está refletindo sobre o ano passado e esse ano quer fazer diferente, você precisa saber aonde você está. Aonde eu estou? Como foi o meu posicionamento esse ano? Nossa, eu poderia ter me esforçado mais. Eu poderia ter me organizado mais. Eu poderia ter feito mais recursos visuais antecipados para não sofrer tanto. Porque de que adianta nós fazermos uma programação belíssima com balões, com decoração, e nós não olharmos para a parte espiritual, e nós não cuidarmos do nosso espiritual, e quando chegar no último dia ali do congresso, nós estarmos afadigadas e falar que vai entregar o cargo porque não está conseguindo mais e porque foi muito cansativo, você está sobrecarregada, enfim. Não é isso que Deus quer para nós, para o seu departamento. Não é. Tem como nós fazermos a obra do Senhor de forma grandiosa e que nós não venhamos ficar afadigadas. Tem como. É só nós nos organizarmos. E nessa caminhada de 3 anos, o Senhor Jesus vem me ensinando a me organizar. E ali nós vamos aprendendo aos poucos, sofrendo com alguns erros, com muitos desafios, mas nós estamos aprendendo. Enfim, por isso que Deus colocou esse tema no meu coração para estar transmitindo para você hoje. Aprenda com os erros, para que esses erros venham trazer benefícios para o seu novo ano. Mas errar 2 vezes, como diz a palavra, é coisa de tolo. Nós não podemos errar 2 vezes o mesmo erro. Nós não podemos errar 2 vezes. Vamos lá. O primeiro passo é nós descobrir onde nós estamos e onde nós pretendemos chegar. Primeiro passo do GPS, quando você abre aqui, o Google Maps, a primeira coisa que mostra é o local que nós estamos. Deixa eu ver se está dando para você ver. É a cidade que eu estou. Ou seja, é aonde eu estou espiritualmente no Ministério Infantil. Como eu estou espiritualmente no Ministério Infantil? Vamos refletir sobre esse tema. Vamos lá. Quando você reflete sobre onde você está e onde você quer chegar, tudo vai ter uma finalidade e um propósito. Todas as programações vão ter um início, meio e fim. Você vai começar a entender como você deve organizar cada culto, como você deve organizar cada data comemorativa, como você deve organizar uma EBF, como você deve organizar um congresso. Quando você entende o processo, você vai entender a finalidade daquele projeto. Amém? Vamos para mais aqui. Você pode dizer aí na sua classe, dentro da sua mente, você pode dizer assim, mas eu só quero preencher o tempo das crianças lá na salinha. Eu só quero mesmo estar lá cuidando deles e não deixar eles se matarem.
e coloca eles para pintar, para eles ficarem quietinhos enquanto o pai deles assiste o culto. Eu quero te dizer uma coisa, você está errada nesse seu pensamento, porque Deus quer muito mais de nós. Deus quer que nós venhamos marcar essa geração, que nós venhamos ensinar a palavra de uma forma que venha ficar guardada por toda a vida no coração de uma criança. Mas você só vai conseguir marcar o coração dessa criança se você estiver com o propósito certo. Se você estiver com a finalidade certa, se você decidiu a rota que você quer trilhar neste ano, o processo da sua programação, do seu culto. Quando você planeja, você fecha as brechas para o adversário agir naquele momento ali em que as crianças estão inquietas. Porque tudo está planejado, não tem espaço para nada fora do planejamento. Então o inimigo fica sem lugar para entrar e para atrapalhar a programação. E eu espero que tenha ficado claro para você esse assunto, porque é muito sério essa questão, é muito séria. Eu vivi isso na pele este ano passado, eu vivi na pele. Eu vou já dar uma história para vocês, contar uma história rapidinho. Se você está querendo apenas levar as crianças para pintar dentro da sala das crianças, dentro da salinha, né, como muitas tias falam, eu fui colocada lá como tia da salinha. E isso já virou um ritual. Você pega as crianças na igreja, leva lá para dentro da salinha, aí você lê a palavra, você conta a historinha ali da Arca de Noé, Daniel na Cova dos Leões e pega o desenhozinho lá e as crianças, a aula todinha pintando, a aula todinha pintando. E ali, todo culto você faz essa mesma coisa, já virou um ritual, você não planeja nada diferente. Você até planeja, você senta, pega os desenhos ali, leva para as crianças pintar, mas ali você não ora, não apresenta ao Senhor aquela programação. E ali você não tem desejo de fazer algo diferente. E ali você fica apática diante das situações do mundo, diante das investidas do adversário sobre a vida das crianças, de tantas coisas, tantos desenhos malignos que o inimigo tem colocado para as nossas crianças assistir. Nós não combatemos essas heresias dentro do nosso culto, dentro da nossa programação. Isso já virou um ritual dentro da sua sala. Você levar as crianças ali para estar pintando o tempo todo, só pintando. Você não faz uma dinâmica, não aplica um princípio bíblico, não leva um exemplo. Irmãs, nós temos que fazer algo diferente. Deus nos chama para fazer a diferença na vida das crianças. Deus quer mais de nós. Amém? Eu já falei isso, mas eu sinto muito dizer para as irmãs que isso se tornou uma realidade muito grave em muitos ministérios infantis, em muitas salinhas, em muitos locais de ensino. Isso já virou uma realidade. E eu, há uns 2 anos atrás, eu vivi essa realidade no Ministério Infantil. Eu falo com tristeza, porque eu era uma tia que cuidava das crianças na EBD, e para mim ir lá e contar a história e levar as crianças ali para apresentar na frente da escola bíblica era normal. Aquilo para mim eu estava fazendo muito, mas não era isso que Deus queria para mim. Deus queria muito mais, assim como Deus quer de você. Deus quer muito mais do que apenas uma pintura para as crianças pintar, do que apenas um desenho. Deus quer muito mais, Ele quer marcar a vida dessas crianças. E eu vivi uma situação de confrontamento comigo mesma, dentro da sala da EBD. Eu estava dando aula e as crianças inquietas, somente falando, conversando. As crianças só falavam, só conversavam, e eu não conseguia nem contar a história. E eu comecei a ficar brava com aquela situação, não brava com as crianças, mas eu comecei a pensar, meu Deus, o que está acontecendo? Nesse dia eu comecei a abrir o meu olho. Eu falei assim, Deus, o que está acontecendo com essas crianças? Passou umas 3 aulas da mesma forma, e aquilo ali foi me deixando muito triste. E ali chegou um dia, uma determinada situação, que uma criança ficou tão inquieta que eu comecei a ver um comportamento estranho nela. Falei, nossa, mas que comportamento... Eu uso uma palavra assim que não é muito bonita, mas era um comportamento muito esquisito. Falava, nossa, mas que coisa pesada. Que situação assim... E estava me dando medo aquela situação. Eu falei, nada que nos traz medo vem de Deus.
E ali eu comecei a ficar preocupada. E eu, dentro de mim, eu falei assim, Deus, o que está acontecendo com essas crianças? O que eu devo fazer aqui? E ali o Espírito Santo falou no meu coração. E eu fiquei com desejo de colocar as crianças para orar. E ali eu coloquei as crianças para orar e comecei a repreender em pensamento. Comecei a guerrear na minha mente. Guerreando na mente, eu vi que na oração elas foram acalmando. E ali, com as experiências e os anos dentro da igreja, eu comecei a entender o que era aquele comportamento. E eu pensei, meu Deus, será? Será que aquela criança, ela ia ficar possessa se eu não tivesse ali feito aquele clamor? E sim, irmãs, isso pode acontecer com uma criança se nós não tivermos em guerra espiritual, se nós não tivermos com a vida no altar. Imagina que vergonhoso não seria uma criança em plena EBD ficar naquele estado, ficar num estado espiritual que precisasse vir um pastor, que precisasse vir alguém para expulsar. E eu fiquei muito triste com aquela situação e eu comecei a orar. E eu cheguei para os meus pastores e contei, pedi direcionamento. E eles me direcionaram, pastora, faça uma campanha com as crianças, faça campanha pelas crianças, porque o mundo espiritual ele existe. E ali naquele dia foi como se uma venda tivesse caído no meu olho, foi como se tivesse derrubado um muro. E eu falei, meu Deus, a que ponto pode chegar uma criança quando ela está bombardeada pelas coisas do adversário? E eu comecei a me confrontar, eu falei, que tia sou eu? Que tia sou eu que vai deixar uma criança ficar possessa em uma sala da EBD? E ali eu comecei a guerrear e comecei a organizar algo espiritual para aquelas crianças. Até então, irmãs, o meu pensamento era que as crianças elas teriam que se apaixonar pela igreja. Mas, mais do que se apaixonar pela igreja, elas precisam se apaixonar por Jesus. Mais do que se apaixonar por Jesus, elas precisam aceitar a Jesus. Depois que a criança aceita Jesus, ela precisa passar por um processo de libertação. Mas esse processo de libertação nós vamos tratar em outra aula, não vai ser hoje, viu? Nós vamos tratar em outra aula, mas eu estou contando aqui o testemunho ao qual Deus confrontou o meu coração para que eu viesse a mudar as minhas atitudes. E eu sei que esse testemunho vai trazer benefícios para a sua vida, para a sua caminhada, porque talvez você está enfrentando algo parecido aí na sua sala. Talvez em um culto você já passou por isso e você não sabe como agir. Nós precisamos levantar campanhas de oração pelas crianças. Nós precisamos estar blindadas por Deus para guerrear pelas crianças. Amém? Glória a Deus por isso.